Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. O JF Entrevista está no ar. Hoje o nosso programa destaca a moda e a cultura. Quem está conosco nos estúdios é o designer de moda, jornalista e idealizador do Costura é Cultura, Matheus Bertolini. A segunda edição do projeto tem o apoio da Lei Paulo Gustavo e começa em agosto com 30 vagas. O Costura é Cultura foi idealizado por Matheus junto com a mãe Rejane. O projeto é desenvolvido em Juiz de Fora, cidade que já foi reconhecida como a Manchester Mineira pelo Parque Têxtil existente desde o final do século XIX. O município ainda é referência importante no ramo. Segundo o Sindicato das Indústrias do Vestuário de Juiz de Fora, o Sindivest, o segmento reúne cerca de 170 indústrias ativas que empregam 3.863 pessoas com carteira assinada e geram outros 20 mil postos de trabalho indiretos. Para essa entrevista com o Matheus Bertolini, nós convidamos a Natália Ferreira, que é empresária do ramo e também design de moda. Queria agradecer aos dois por estarem aqui conosco, né? E queria saber do Matheus, né? Por que costura é cultura, Matheus? E também para a Natália, né? Queria que também respondesse essa questão para a gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Bem, eu que agradeço esse espaço, agradeço o convite, a Natália também por estar aqui. Bem, eu acho que quando a gente pensa sobre cultura, é importante a gente já pensar que a moda por si só, ela está nesse lugar, né? Ela é uma das linguagens artísticas que manifesta-se através da nossa sociedade. Ela existe desde que o mundo é mundo, né? É difícil a gente imaginar um marco, né, na nossa sociedade, ao qual a moda começou a fazer parte dela. Muitos dizem que foi para se abrigar, né, do frio através das roupas, das peles dos animais, mas depois se tornou parte de um status, né, pela realeza. Mas eu acho que hoje compõe a nossa identidade, compõe os grupos sociais. Nós tivemos vários movimentos que passaram, inclusive, pelo Brasil, como o movimento punk, o movimento hippie, que foram essenciais para a construção da cultura que nós temos hoje e que a moda também estava sempre presente. Então, assim, pensar que costura é cultura é afirmar, né, que assim, sem costura não há moda. Começa por aí. Então, só existe moda porque existem muitas costureiras trabalhando nessa retaguarda. E sem falar que, bem, durante toda a nossa história, desde que o mundo é mundo na nossa sociedade, a moda estava presente com a gente. Natália, ambos, né, são de famílias de costureiras, famílias de confecções de moda, né? Natália, queria que você falasse um pouco disso também. Natália, que é de uma empresa que está fazendo 25 anos na cidade, né? Exato. A Multiseg, que é dessa área de confecção, de uniformes, né? Isso. Fala um pouco disso pra gente, como é que você vê essa costura como cultura também, Natália? Ótimo, queria agradecer também a participação. É uma honra estar aqui diante de vocês para falar sobre um assunto que é tão envolvente, né? Eu acho que, para começar, assim, a moda, ela é uma expressão, né? Você se expressa através da sua roupa, você se expressa através daquilo que você está sentindo naquele dia, né? Muitas das vezes, eu falo, às vezes um dia que eu não estou muito bem, se eu coloco uma roupa que me representa, que me coloca para cima, aquilo já te traz realmente um bem-estar, mais uma alegria no seu dia, né? E eu estou no meio da confecção desde sempre, né? Nós temos uma confecção de uniformes profissionais aqui em Juiz de Fora, como você disse, a gente está fazendo 25 anos agora em julho. Então, assim, eu costumo dizer para quem está começando lá com a gente que é uma transformação muito interessante, é muito bonito você ver que chega um tecido, você corta aqueles tecidos, né? Coloca o molde sobre a mesa, corta aquele monte de pedacinhos e ao final do dia aquele monte de pedaços vai se transformar numa roupa, numa calça, numa camisa. E é um orgulho danado quando a gente vê na rua, né? Hoje chegar aqui e ver que é uma camisa que a gente fez, ver uniformes que a gente produziu, isso dá uma sensação de prazer muito grande pra gente. Então é muito bom você viver e ver essa transformação toda acontecendo todos os dias.
Muito legal. Ô, Matheus, e como é que foi gestado esse projeto, né? Costura é Cultura, um projeto que teve apoio da Lei Municipal aqui em Juiz de Fora no passado, né? A Lei Murilo Mendes. Exato. E esse ano vocês estão com o apoio de uma lei federal, que é a Lei Paulo Gustavo. Ou seja, é um projeto que tem esse reconhecimento nacional. Fala um pouco de como é que vocês chegaram a isso. Você que é jornalista, né? Foi meu aluno, né? Continua jornalista, mas também se encantou por essa área, talvez mesmo está no DNA, né, Matheus? Eu acho que tudo que a Natália falou é mais pura verdade, assim, né? A gente da minha família costumava brincar que nós não tínhamos um cordão umbilical, nós tínhamos uma fita métrica dentro da nossa gestação, né? Porque é mágico esse momento de você conseguir ver aqueles tecidos virando roupas, que normalmente também envolvem sonhos. Então, um vestido de 15 anos, um vestido de noiva, quando você vê aquilo pronto, a gente está falando de muitos sonhos também que estão sendo realizados. E aí, né, o curso, ele foi pensado, porque eu também, além de vir de uma família de confecções, eu também venho de uma família de educadoras, né? Então, minha avó, minha tia-avó, minha mãe, todas elas sempre foram multiplicadoras do conhecimento que elas possuíam. E durante a pandemia, eu regressei a São João, né? Por conta daquele isolamento, então eu estava muito sozinho em Juiz de Fora, eu optei por ir para São João. E eu acho que foi assim, a melhor escolha que eu pude ter, né? Tive os melhores anos da minha vida junto com a minha mãe, e foi quando nós tivemos a ideia de, pela primeira vez, trabalharmos juntos, né? Pensando como que, na verdade, o amor de moda, assim como o amor de mãe e filho, também poderia ser ensinado através do curso. E aí arquitetamos um curso que foi pensado nos mínimos detalhes para que ele tivesse uma boa execução, para que as alunas e alunos, né, fossem bem acolhidos, que fossem, compreendessem, acima de tudo, né, esse amor mesmo que pode existir através da moda, que pode servir como oportunidade de emprego, que pode servir como oportunidade de terapia, que pode servir como oportunidade de liderar suas famílias, de criar novos negócios. Mas, e assim, né, a gente começou com essa ideia em São João, né, esboçando o curso, mas eu sempre morei aqui, né, em Juiz de Fora, já completo agora 12 anos que estou aqui. A gente resolveu fazer a inscrição, na época, no edital Murilo Mendes, né, mas que tinha uma subdivisão, então o nosso era Cultura na Quebrada, e fomos o primeiro projeto de moda contemplado, então, nesse edital. E como é que vocês, né, veem a valorização da costureira, né? Vocês que vêm dessa família, a gente ouve hoje muito falar em modelagem, né? Vê muito falar em design, mas e a valorização da costureira? Vocês propõem isso? Lembrar, né, que vocês apoiam também esse projeto, né, Natália? Como é que vocês veem isso? Olha, eu acho que esse é um dos principais dilemas da atualidade, é a gente criar e mostrar esse valor da profissão de costureira, né? No ano passado, inclusive, a Prefeitura teve um projeto muito bacana que a gente participou, chamado Costurando Vidas, em que algumas empresas aqui de Juiz de Fora, né, disponibilizaram as costureiras para contar um pouquinho da trajetória delas, né, de onde veio esse interesse por ser costureira, né, e a gente pôde perceber que a grande maioria delas vem também de uma tradição familiar, né. Então, essa construção da profissão de costureira é uma coisa que tem que ser muito bem valorizada, né, porque é uma indústria que é quase 100% manual, né? A gente não tem, assim, automações, né, na parte da costura, então a gente precisa muito das costureiras na nossa vida, e a gente precisa fomentar cada vez mais para que as novas gerações se interessem pela arte da costura, né? Por via de regra, às segundas-feiras a gente faz uma pequena reunião lá na fábrica, e eu sempre falo, gente, as mãos de vocês são abençoadas, os olhos de vocês são abençoados, porque é justamente isso, as mãos que fazem esse sonho e essa peça ser construída. E eu acho que a gente tem que buscar cada vez mais chegar nessas novas gerações para que elas se encantem também pela profissão de costureira, que é tão bonita. Sim, eu acho que tem uma pergunta que é ótima para a gente pensar, né, da importância da valorização das costureiras, quem fez minhas roupas? Quem está por trás delas, né? Então, eu fui criado sabendo que as nossas roupas contam histórias. Então, determinada roupa que eu usei, eu olho para aquela roupa e eu consigo recordar exatamente como foi aquele momento.
Então, uma blusa que eu usei em determinado evento, a roupa que eu estou usando hoje, provavelmente eu vou lembrar dela sempre quando eu usá-la novamente, porque elas contam histórias para nós, mas elas também já contaram histórias para as costureiras que fizeram elas. Então, as vidas que estão por trás, né, imaginando justamente as mães de família que muitas das vezes abrem mão de ficar com seus filhos porque elas precisam costurar, né? Ou então que são chefes de família também, mães solteiras, sozinhas, que vão estar lá e que conseguem, na moda, o sustento para a sua família. Então, assim, quando a gente se questiona quem fez as nossas roupas, a gente dá nome, né? A gente dá nome das pessoas que estão por trás. Isso é tão importante, né? Porque a gente consegue nomear várias profissões e as importâncias dessas profissões. Por que não nomear também essas pessoas que são necessárias para que a moda respira e exista aqui, né? Então, Matheus, a questão da moda, né? A gente não pode dizer que não gosta de moda, porque a moda está em tudo, né? Está no lençol, né? Como a gente estava conversando nos bastidores. Está no lençol, está na toalha, está na roupa do dia a dia. Tem mãos de costureira por trás e tem moda, né? Sim. Fala um pouco disso também. As pessoas podem até falar assim, eu não gosto de moda ou algo nesse sentido, mas a gente nunca pode dizer que a gente não precisa dela, né? Porque a indústria do vestuário, ela está no nosso dia a dia, da hora que a gente acorda, da hora que a gente dorme. Quando a gente imagina na indústria do vestuário, né, nós estamos falando de uma das principais forças econômicas que nós temos no nosso país, né? Tanto de geração de emprego, mas também de captação mesmo de dinheiro, né, de crescimento industrial do nosso país. Assim como o Juiz de Fora se desenvolveu através da moda, várias outras cidades e regiões também foram desenvolvidas a partir disso. Então, assim, a gente precisa da moda no nosso dia a dia, né? A gente precisa da indústria do vestuário, seja na toalha que a gente seca depois do banho, seja talvez, né, na roupa de cama, nos lençóis, nas fronhas, nas roupas que a gente usa, né? A pessoa pode até falar assim, eu não quero saber de moda aquilo que está na passarela, mas até a roupa, né, que ela opta por usar no dia a dia, ela precisa entender que existem vários processos que estiveram ali por trás daquilo, né? Várias pessoas, várias mãos, várias histórias que estiveram por trás daquela roupa que ela está usando. E eu tinha colocado também a questão de quem são as pessoas que se interessam, né? Que ainda conseguem fazer essa compreensão da importância que a costura tem. Quem é que está procurando o curso hoje de Costura e Cultura, Matheus? Certo. Na primeira edição foi muito legal porque nós tivemos alunos de 16 anos até 72 anos. Então, foi um mix de histórias que também se combinaram naquele momento. A gente viu diferentes gerações contando diferentes histórias, compartilhando diferentes ensinamentos ali, juntas, né? Então, tínhamos pessoas mais novas que falavam, por exemplo, de pautas do feminismo com pessoas mais velhas. Da mesma forma que as pessoas mais velhas mostravam, né, o desenvolvimento da história delas aqui na cidade, da moda, é consequência disso, né? O nosso curso hoje ele tem tido uma procura que me alegra muito. Porque na primeira edição, né, durante uma semana, a gente teve 200 inscritos, né? Agora, na segunda edição, em 24 horas, a gente atingiu esse número. Então, mostra que, na verdade, nós estamos falando de pessoas que ainda assim estão interessadas, né? A gente precisa, na verdade, mostrar que, bem, esse caminho possui pedras, mas talvez a gente pode tornar esse caminho mais florido, a gente pode tornar esse caminho mais justo, mais ético, mais transparente, para fazer com que essas pessoas que estão se interessando agora pelo curso continuem estudando, continuem crescendo, continuem buscando formas, né, de conquistar a vida através da moda e da costura. E no seu curso, a primeira edição, sua mãe estava presente, Sim. né? A Rejane estava Sim. presente. E a sua mãe faleceu, né, no ano passado, Sim. né? Uma morte precoce. E você está mantendo esse curso aí, Matheus, que você refez. Como é que foi isso na sua vida, né? Essa passagem, essa vivência, né? De uma profissão que é de geração, né? Que passa dos seus bisavós, avós, sua mãe e você, e agora sem a presença da sua mãe. Sim, eu tive muito uma sensação de passagem de bastão, sabe? Porque por mais que eu tenha feito faculdade de moda, eu ouso dizer que tudo que eu sei foi ela que me ensinou. Né? Então, a gente sabe, a gente pode aprender algumas coisas dentro das faculdades, né? Nas aulas teóricas também são super importantes, mas eu tinha uma professora particular em casa que me ensinou, assim, um pouquinho da pessoa que sou e do profissional que estou me tornando também, né? E assim, o curso, né, na segunda edição, era para ter sido escrito, né, no nome dela, né? Foi pensado conjuntamente de novo a segunda edição, pensando nas melhorias que estariam possíveis da primeira para a segunda, só que ela faleceu antes, né, do resultado sair. E assim, né, independente das crenças que estão por trás, Marise, um caso muito curioso aconteceu porque eu não ia escrever o curso.
né, na Lei Paulo Gustavo. Eu não ia fazer essa inscrição. E no último dia da inscrição, eu sonhei com a minha mãe. Era uma sexta-feira, de quinta para sexta eu sonhei com ela e ela falava comigo no sonho que eu precisava inscrever o curso. Então eu copiei e colei rápido assim o que a gente havia proposto nas duas esferas e fomos contemplados de novo. Então eu acho que a passagem de bastão é isso, assim, continuar o legado dela, fazendo com que tudo que ela me ensinou ainda seja multiplicado pelas novas alunas que vêm por aí. Que legal. Você também já tem passagem de bastão, né, Natália? A gente estava conversando, o pai dela é o Silvio, que criou a empresa, então era a Natália do Silvio. Agora, o Silvio já é o pai da Natália, porque você já está assumindo lá também, Natália. Isso, um pouco disso também. E eu acho muito bacana essa fala do Matheus, porque lá na empresa também somos uma empresa familiar, né? Então, estamos lá, meu pai, minha mãe e eu. E a minha mãe também é uma excelente modelista, uma excelente costureira. Então, é muito legal a gente criar essa vivência com as pessoas que estão mais próximas da gente e ter essa oportunidade também de ter tanto conhecimento, né? Eu brinco com as meninas quando às vezes elas chegam para trabalhar lá com a gente, eu falo, gente, cola na minha mãe, porque ela tem um conhecimento de costura, de modelagem. Ela olha a peça, assim, que às vezes a gente está em processo de desenvolvimento, ela já bate o olho e já fala, isso aqui tem que mexer aqui, tem que melhorar aqui. Então, esse DNA, né? A gente fala que está no nosso DNA mesmo, essa paixão pela costura. E eu fico muito feliz desse número alto de inscrições no projeto do Matheus, porque isso mostra que a nossa cidade ainda tem um interesse pela costura, né? Hoje nós somos em torno de quase 500 confecções, né, aqui na cidade, e a gente tem a maior dificuldade justamente encontrar costureiras. Então, essa vontade de termos, né, 400 pessoas inscritas num curso de costura, isso para a gente é até um incentivo, até retomando o que você disse, né, de despertar esse interesse para uma profissão que é tão importante para a nossa cidade. Então, eles estão juntos aqui, não é à toa, né? Porque a Natália, tem uma empresa que apoia esse projeto do Matheus, né? Isso. Como é que é isso, Natália? Então, eu conheci o projeto do Matheus no ano passado, que eu estava buscando algum projeto que eu pudesse participar como voluntária. E aí apareceu o projeto do Matheus para mim. Na época eu já estava em conclusão, né, Matheus? Eu não consegui ajudar de maneira efetiva como eu gostaria, mas eu fui na formatura das meninas do ano passado. E, inclusive, tem uma das meninas que formou no ano passado, que está trabalhando com a gente hoje, a Júlia. E aí, quando o Matheus falou que ia ter uma segunda edição, ele me perguntou se a gente teria interesse em apoiar na participação, né? Porque a indústria ela acaba gerando alguns resíduos, né, de tecidos, de linha. Então, são peças, né, que a gente não consegue aproveitar para gerar um novo uniforme, né, mas que podem ser usados justamente para as pessoas que estão começando a aprender a entender como funciona a máquina, a pegar, né, o processo de ritmo. Então, na hora que ele falou, eu falei, não precisa nem me perguntar duas vezes, que a Multiseg está dentro apoiando esse projeto que é tão bacana. Tem mais empresas apoiando, Matheus? Tem, assim, eu acho que as empresas que entram esse ano com a gente no curso mostram também o crescimento e o amadurecimento que o curso vem criando, né? Então, nós aumentamos a quantidade de vagas. Então, na primeira edição eram 20 vagas, agora já somos 30 vagas, então aumentou 10 vagas. Aumentamos a carga horária do curso, antes era 40 horas, agora já são 50 horas. E eu acho que também os novos parceiros que somam mostra também a credibilidade da história da moda de Juiz de Fora. Então, além da Multiseg, né, que entra com toda essa história que a gente está compartilhando, o Shopping da Costura também entrou como um parceiro, então, que é uma loja aqui em Juiz de Fora super conhecida. Costureira que não conhece o Shopping da Costura aqui de Juiz de Fora deve estar andando na rua errado, né? Porque é uma loja que apoia também essas práticas. Fora, né, o próprio Instituto à Margem, que entra, né, com essa expertise de estar por trás de projetos sociais no Dom Bosco. O Colégio Secom, que esse ano vai ser a nossa casa, né? Então, um colégio que também é adaptado, que tem elevadores, banheiros que estão adaptados, salas de aulas mais completas, para a gente também poder fazer uso disso. E toda a ideia, né, que está por trás do que o Fashion Revolution propõe, né? Então, são esses parceiros que eu acredito que somam muita força para nós esse ano e já dá, mesmo sem o curso começar, já dá uma vontade de querer fazer a terceira edição.
Nós vamos para um pequeno intervalo, nós estamos conversando aqui sobre costura, sobre moda. O Matheus já falou aqui de Fashion Revolution, nós vamos entender um pouco mais sobre isso e também falar da economia, né? Como é que gira essa roda da economia do vestuário no próximo bloco. Não sai daí. Olá, estamos de volta com o JF Entrevista. Hoje conosco nos estúdios o designer de moda e jornalista Matheus Bertolini. Também conosco nos estúdios Natália Ferreira, que é empresária e também formada em design de moda. O nosso assunto é a costura, a moda e agora nesse bloco nós vamos falar de sustentabilidade, economia e quem começa esse debate é a Natália. Matheus, eu sei que você é o único representante do movimento Fashion Revolution aqui em Juiz de Fora, então eu acho importante passar para todo mundo um pouco do que é esse movimento e da importância para o mundo da moda. Sim, bem, o Fashion Revolution é um movimento global, né? Ele começa após o desabamento do edifício Rana Plaza em Bangladesh. Era um edifício que abrigava, né, várias confecções de marcas que a gente usa no nosso dia a dia e ele já havia sido condenado, ou seja, as costureiras não deveriam voltar para aquele prédio porque ele tinha riscos, né? Mas mesmo assim elas foram obrigadas a voltar para aquele prédio e o prédio desabou, deixando milhares de pessoas feridas e tantas outras mortas naquele dia, né? E aí o Fashion Revolution, ele surge para dizer um basta a isso, né? Porque se talvez nós soubéssemos quem está por trás dessas roupas, nós teríamos evitado que essas vidas tivessem ido para trabalhar mesmo num prédio condenado. E aí chega até o Brasil esse movimento global e várias cidades, né? Nós temos representantes em todos os estados, então em toda a nossa região do nosso país é contemplado com algum representante e o nosso foco é de fato ser multiplicadores dessas perguntas, né? Quem fez nossas roupas? Do que são feitas as nossas roupas, né? A cor de quem faz as nossas roupas. Então envolve, por exemplo, a gente valorizar as costureiras, nós termos consciência dos tecidos que nós estamos usando, nós ficarmos atentos, né, para a discriminação racial, de gênero também que acontece através da moda. Então o Fashion Revolution ele vem para servir de multiplicador de ideias. Eu acho muito legal o nosso lema, né? O nosso lema é: seja criativo, descubra e faça algo. Então a gente tem que buscar entender a nossa sociedade, né? Olhar para onde ninguém está olhando através dessa criatividade, para descobrir as minúcias que estão ali. E mais do que isso, a gente precisa fazer algo, né? Então, o Fashion Revolution, ele é considerado hoje moda ativista. E aí é legal falar, né, que esse ativismo da moda não é que a gente quer que as pessoas deixem de usar roupas ou quebrar vitrines, né? Tem sempre essa ideia de que a revolução da moda é isso, mas não é. É uma revolução sistêmica. É uma revolução onde a gente começa, por exemplo, mostrando que costura é cultura, né? É uma revolução onde a gente reflete, por exemplo, na importância de espaços políticos receberem pessoas com falas de moda. Então, essa revolução sistêmica, ela vai servir como um grande dominó, ao ponto que em algum determinado momento tudo vai estar funcionando com a mais pura ética e transparência que a gente almeja conquistar. E como é que está isso hoje em Juiz de Fora? A gente já tem pessoas conscientes, empresas conscientes, né? A gente estava falando um pouco, Natália esteve na China, depois conta um pouco disso pra gente, né? A gente tem muito isso de vestir a blusinha, né? Vamos vestir uma blusinha baratinha, né? Que a gente não sabe quem fez, às vezes é um trabalho escravo, que às vezes não é só da China, né? Queria entrar nisso um pouco depois. Há já essa consciência aqui da roupa, da vestimenta? Como é que está esse movimento aqui? Bem, eu acho que a primeira coisa são a gente conseguirmos internalizar essas perguntas, né? Esse movimento há sempre também um lado que é pró, ou outro lado que também vai ter seus malefícios, digamos assim, né? Para a indústria ou até mesmo para o cidadão, uma vez que talvez ele também não possa ter a verba suficiente para comprar determinada roupa e opta por roupas mais baratas, né? Mas uma coisa que é legal da gente imaginar no Fashion Revolution é o pensamento global para o local.
né? Então, o Fashion Revolution Brasil tem um material que chama Índice de Transparência da Moda. Esse índice é lançado todos os anos, onde as 60 principais marcas do nosso país, elas são submetidas a um questionário para entender qual é a transparência dessas empresas, como funciona a ética dentro dessas empresas e como que isso pode ser replicado para as menores. Né? Uma vez que talvez, né, o maior impacto de fato está localizado nessas grandes, né? E é uma parte ruim de dizer, né, mas mais da metade não alcança 10% dessa nota dentro do índice de transparência da moda, né? Então, assim, há muito ainda o que ser feito para isso acontecer. Há empresas também que lutam para que consigam fazer isso, ou que pelo menos se mostrem interessadas a dar um novo sentido para os seus resíduos têxteis, ou também, né, buscar de uma forma a valorizar a sua equipe, porque nós também estamos falando de um setor que é totalmente propício à terceirização, o que acaba culminando a esse trabalho análogo à escravidão, né? Dentro do nosso país, fora dele, próximo de nós, acredito que a gente precisa abrir nossos olhos para conseguir enxergar isso. Então, essas questões, né, colocam na gente, na verdade, essa vontade mesmo de mostrar que, olha, o futuro da moda é uma moda que precisa ser cada vez mais transparente e ética, né? Para que isso não sirva só como um diferencial competitivo, mas que sirva como pilares para que o mundo continue existindo. Sim, a gente pensa, depois a gente pode falar um pouco dessa poluição também, né? Mas queria que a Natália falasse um pouco dessa experiência, né? Como é que você vê isso em Juiz de Fora e da sua experiência internacional. Você esteve na China, né, para acompanhar como é que funcionam as fábricas lá. E não é só o que a gente pensa também, né, Natália? Exatamente. Eu acho que quando eu tive a oportunidade de ir, a gente foi através de uma missão empresarial promovida pelo Sebrae. E a gente queria entender essa mágica da China, né? Por que elas conseguem fazer as coisas tão baratas, né? Que normalmente chegam para a gente, que são produtos de muito baixa qualidade. E o que a gente se deparou na oportunidade foi entender que, ok, a China tem sim esse lado de produtos que tem uma qualidade questionável, mas a China também tem produtos de qualidade, né? Então, nós tivemos a oportunidade de visitar algumas fábricas com uma estrutura muito apropriada, muito distante dessa imagem de que tudo na China é trabalho escravo, que as condições são muito ruins, e trouxe também essa reflexão, né, que a gente às vezes pensa que só acontece na China, mas também acontece no nosso país, né? Também acontece muito próximo da gente. E essa ideia que o Matheus trouxe sobre regionalizar, isso é muito importante em termos econômicos, né? Porque a gente foi à China entender qual que era o milagre chinês, mas na verdade era mais uma questão de cultura, de trabalho, de foco no trabalho, que às vezes aqui a gente ainda tem um pouco de dificuldade de valorizar o trabalho, né? Uhum. Eu acho que isso é uma dificuldade para muito além do que simplesmente um maquinário, uma estrutura, e que a gente precisa ir evoluindo ao longo do tempo. E essa questão da regionalização, ela traz, está diretamente relacionada à questão do emprego, né? Não somente com a questão ambiental, né? Porque você importar uma carga que vem lá da China, você tem todo um transporte, você tem toda a poluição envolvida, que às vezes você comprando do local, você vai evitar isso tudo, né? E aí entram muitas das polêmicas envolvidas, né, sobre a taxação de produtos vindos de fora, mas isso também incentiva a indústria nacional. E eu acho que a gente tem que valorizar cada vez mais a indústria nacional, quem está aqui perto da gente e que tem condições de oferecer um bom trabalho e produtos de qualidade também. Pois é, estou falando da indústria nacional. Como é que está a Juiz de Fora hoje, né? A gente falava, né, o Matheus até escreve no release dele, né? A questão de Juiz de Fora foi a Manchester Mineira desde do século XIX, mas o que a costura, né, que já quando você já tem o tecido ali, tem a ver com toda essa questão, né? Juiz de Fora ainda é esse centro têxtil, a gente ainda pode dizer que ainda movimenta muito e isso puxa também a costura, né? Vamos falar um pouco dessa relação, dessa nossa raiz aí, que vem, né, do Bernardo Mascarenhas, né, da indústria têxtil dele, da Companhia Mineira de Tecidos, né? Como é que fica isso aí, toda essa relação, essa história aí, Matheus? Sim. Puxa esse fio pra gente. Bem, eu acho que quando a gente vai para esse assunto, a gente retorna, né?
Retoma. Isso, né? Quando a gente vai para esse assunto, eu acho que a gente retorna a falar justamente sobre a cultura da nossa cidade, da nossa região, né? Então, a gente pode imaginar que, bem, as determinadas indústrias recebem o algodão que foi cultivado em outros lugares, que vem do agro, né, que vem da agronomia, que foi pensado, foi cultivado por outras pessoas que chegam até essas indústrias, que se transformam em fios, que se transformam em tecidos, que esses tecidos depois chegam até as indústrias, que já foi pensado uma peça para ser desenvolvida por ali, já foi desenvolvido um molde, faz uma peça piloto, faz ver se há alguma alteração e produz em cadeia aquilo ali, né? É bem compacto isso tudo, né? Mas só para a gente imaginar que como também há empregos diretos e indiretos envolvidos nisso, né? Então, eu acho que a história de Juiz de Fora fez com que a nossa cidade se desenvolvesse nesse sentido e desse luz também à moda da nossa região e, consequentemente, trouxesse também outras cidades do nosso entorno a favor disso. Então, São João Nepomuceno pode ser uma cidade incluída nisso, Cataguases, né, que tem uma indústria lá de tecelagem também muito forte, e tudo isso também corrobora, né, com a logística de tudo acontecer, né, um tecido que está próximo da indústria, que vai cortar, que vai executar, que vai mandar isso para as lojas de todo o país. Então, assim, hoje Juiz de Fora ela é muito associadas aos serviços, né? Então, se tornou uma cidade onde a prestação de serviços é muito comum, né? Ao ponto que, se a gente parar para pensar, né, a costureira em si também oferece um serviço a partir daquela expertise que ela possui, né? Daquele conhecimento cultivado ali por ela há anos. Mas é algo que vem se perdendo historicamente até, né? Então, a gente tem visto cada vez mais pessoas desinteressadas a seguirem esse caminho, né, dentro da profissão. Né? E talvez isso é o próprio reflexo da desvalorização do profissional, né? Até mesmo da falta de algumas fiscalizações que às vezes são necessárias. A gente vê também muitas coisas avançando nas leis trabalhistas e que talvez não são também tão instruídas para essas costureiras que podem ter acesso, por exemplo, a serem MEIs, serem autônomas, serem donas do seu próprio negócio, né? Transformarem ali a garagem de casa que ela já faz em pequenos reparos, na maioria das vezes, em um sustento formal da sua vida, né, que diz respeito a ter direito aos seguros de trabalhistas, a ter acesso a isso tudo, não ficar desamparada. Então, assim, eu acho que hoje, né, pensar um pouco no contexto de Juiz de Fora é quase que um contexto do nosso país inteiro, né, que vem sendo caminhando, né, vem sendo construído pela desvalorização da costureira. Pois é, você falando aí, Juiz de Fora tem algum evento relacionado à moda, ao vestuário? Natália, que é ligada ao sindicato, né, do vestuário. Isso. Juiz de Fora está nesse circuito ou precisaria entrar, né, já que tem toda essa raiz, essa história aí? Juiz de Fora, ela perdeu um pouco esse posto, né? Antigamente a gente tinha um evento de moda, que era o Fashion Days, que era bem representativo aqui na cidade. E a gente tem tentado, através do sindicato, resgatar um pouco essa origem confeccionista da cidade, né? Então, a gente recentemente lançou o APL, né, que é o Arranjo Produtivo Local, Farol da Mata, justamente para entender que Juiz de Fora ela precisa voltar a ter essa veia, né, esse interesse, essa divulgação de uma cidade que realmente tem essa origem confeccionista, né? Voltar a ser a Manchester Mineira, né? A gente não conquistou esse título à toa, mas a gente foi se perdendo e a gente vê que às vezes as empresas precisam estar mais mobilizadas em conjunto para trazer de volta essa veia, né? Hoje aqui na cidade a gente tem 2 faculdades, né, de moda na cidade. A gente tem um Senai que tem hoje em aberto 3 cursos com foco na parte da confecção, desde modelagem até aprendiz no vestuário, então que estão formando profissionais, mas que às vezes acabam indo para outras cidades, indo para grandes centros, porque veem que lá vão ter possibilidades e oportunidades maiores, enquanto Juiz de Fora tem confecções grandes, né, tem marcas fortes na cidade e que às vezes estão perdendo profissionais de qualidade para grandes centros. Então, a gente tem buscado fazer esse trabalho de voltar e divulgar a cidade como, sim, ainda continuamos sendo a Manchester Mineira e precisamos de trazer esse conceito cada vez mais forte.
A gente falava da questão econômica, não sei se vocês têm números, Matheus apresenta alguns números, são 20 mil empregos indiretos, quase 4 mil pessoas empregadas, né? Acho que você fala em 170 indústrias ativas, você chegou a falar de 500, né? 500... Isso, quase 500 confecções, né, no geral. E aí, empresas de diversos segmentos, né? Desde uniformes, linha moda, linha praia. Então, hoje, o nosso sindicato ele tem acesso a isso, que são 480 empresas aí da parte da confecção. Como é que você vê esses números, Matheus? Esses quase, né? Você colocou aí 3.863 pessoas com carteira assinada, fora as que a gente não sabe. Né? Essas 3.863 são costureiras ou não? Não. Quem são essas pessoas que estão empregadas? Dá para aumentar esse número? Dá para ter mais gente trabalhando nessa área? Eu acho que uma das coisas que são necessárias para esse entendimento da moda é também a formalização desse trabalho, né? Então, muitas das vezes, né, até resgatando, né, talvez a própria profissão de costureiro esteja desvalorizada, porque as pessoas até banalizam isso. Aí é muito fácil, até fulano consegue fazer, é só pegar uma máquina e costurar, mas há um mundo por trás daquela máquina, né? Então, acho que pode ser a própria banalização dessa profissão que coloca, inclusive, em xeque a falta de formalização desses trabalhos, né? Por ser um conhecimento que vem de gerações, as nossas universidades são recentes ensinando, né, a formação de design de moda. Então, as contratações, elas também geram um reflexo disso, né? Então, se a gente parar para pensar, não são só as costureiras que fazem parte dessa grande cadeia, né? Há várias etapas que são necessárias de profissionais para isso. Mas o que nos chama a atenção é que esse número de pessoas com carteira assinada é muito menor do que essa mão de obra informal, né? E essa informalidade da moda, na verdade, pode ser que culmine, por exemplo, ao subemprego, né, que culmine a desvalorização, mais uma vez, da profissional, né, ela está submetida a condições de trabalho que não são propícias, que seja ergonomicamente falando, né, uma luz adequada, uma cadeira adequada, os EPIs adequados, né, porque trabalhar com moda também envolve riscos de produção, né, seja na agulha, seja no corte, enfim, há riscos que também são cometidos aí. Então, esse número, né, entre as carteiras assinadas e não assinadas, me leva um pouco para esse lugar da necessidade de formalizar esses trabalhos, né? E eu imagino, assim, né, que talvez há uma grande passarela que a gente precisa atravessar desse lado, né? Tanto a necessidade de que as próprias profissionais tenham interesse também em ter esse registro, em ter essa formalização do emprego, mas que também possa começar a existir determinadas flexibilizações também para esse trabalho, né? Então, nós estamos falando de costureiras que muitas das vezes são submetidas a 44 horas semanais e não tem com quem deixar o filho. Então, elas preferem ter um trabalho informal, que elas possam costurar em casa, mas que elas possam levar o filho na creche, que elas possam deixar o filho do lado dela costurando. E eu falo isso porque minha mãe foi assim por muito tempo. Então, ela não tinha com quem me deixava do lado dela desenhando na máquina de costura e ela ficava em casa costurando. Então, há também uma necessidade de se questionar por que esse número é tão grande na informalidade do trabalho, né? Será que são condições necessárias que envolvem essa flexibilidade do trabalhador com o seu emprego? Então, talvez questões públicas que também precisam ser feitas, né? Então, será que são mais creches próximas dessas confecções que talvez possam ser soluções? O horário, né, integral estendido para que essas mães tenham a tranquilidade de deixar seus filhos na escola para poder trabalhar. Então, eu acho que quando uma costureira, né, ela opta por ter esse trabalho informal, ela está fazendo uma escolha que muitas das vezes é muito maior do que só a assinatura do contrato, né? Porque ela tem que pensar em todas as vias, em todas as linhas que costuram a vida dela. Então, esse número eu acredito que poderia ser maior, mas são multifatores ali que precisam estar andando no mesmo ritmo. E eu acho bacana você ter comentado sobre isso, Matheus, porque mais de 60% das pessoas empregadas na confecção e na moda são mulheres, né? E aí faz-se necessário, de fato, um investimento em políticas públicas, porque a moda, a confecção, ela é feita em produção, né? Então, até para que a gente consiga flexibilizar determinadas coisas, é muito difícil, porque você depende de ter o time ali todo completo naquele momento, a gente entende das dificuldades, mas a gente sente também que a gente precisa de ter um apoio do poder público, né? Como o Matheus mesmo disse,
às vezes tendo mais disponibilidade de vagas em creches, mais creches próximas do ambiente, para que a pessoa se sinta tranquila, né, de ir trabalhar e deixar a criança, os filhos, bem acomodados e consiga também trabalhar. Então, eu acho que é muito desse entendimento entre iniciativa privada e poder público, de entender, né, o que a iniciativa privada traz de benefícios para a cidade, né, como que ela gera esses empregos, mas que ela também precisa do apoio do poder público para conseguir manter essas pessoas empregadas também com boas condições e que elas, de novo, possam ir tranquilas trabalhar sabendo que os filhos estão bem, né, que estão sendo cuidados. Sim. Os dois falaram aqui, né, de costureiras, mulheres, você falou que mais de 60% são mulheres, né? Isso. Vamos falar um pouco dessa questão no próximo bloco. Por que, né, só as mulheres, ou principalmente as mulheres, estão envolvidas nesse trabalho da costura, e conhecer o que tem de diferente nas oficinas coordenadas aqui pelo Matheus Bertolini. É só um minuto, a gente já volta. Olá, estamos de volta com o JF Entrevista. Hoje o nosso assunto é a moda e a costura. Com a gente aqui nos estúdios, o jornalista e designer de moda, Matheus Bertolini. Com a gente também nos estúdios, Natália Ferreira, ela que é designer de moda e empresária e tem a família no ramo já há 25 anos, né, Natália? Isso. Então, gente, por que esse campo, Matheus, é tão feminino, né? É tão ligado à mulher, é tão sempre, né, do tear para a máquina de costura e hoje para as máquinas industriais, né? Que história é essa que o homem não entra? Ou entra, né? Matheus está aí coordenando, não sei se vocês costuram, não sei se vocês põem a mão na massa. Sim. Bem, então acho que quando a gente vai para esse lado, né, de dizer por que as mulheres estão à frente, né? Então eu costumo já falar costureiras, alunas, porque predominantemente são mulheres nesse lugar, né? Mas a gente também retoma mais uma vez a história da moda. Então, nós estamos falando desde a Revolução Industrial, onde as mulheres também precisaram assumir os postos de trabalho, que elas já possuíam máquinas em casa, que elas faziam seus pequenos reparos, faziam as roupas das suas famílias e, com isso, também começaram a oferecer esse serviço. Então, era um momento de fato, começando ali o empoderamento dessas mulheres para que elas fossem chefes de família, que liderassem o sustento da casa a partir de uma profissão. E aí, quando vem, né, para o Brasil, a gente também está falando, na verdade, de uma história que diz respeito à história das próprias máquinas, né? Então, das máquinas domésticas que começam a também fazer parte do mobiliário das casas, né? Sim. Então, eu acredito que muitas pessoas devam ter aqueles gabinetes de máquina em casa até hoje. Na minha casa tem um monte dessa, Na minha também, né? Tem, que a gente ficava embaixo brincando. Exato. Assim, Então, essas máquinas eram também parte do mobiliário de uma casa, né? Para se manter, digamos assim, decorada, mas também para que fizesse parte de um sustento daquela família. E esse lugar da mulher, dentro dessa parte produtiva da moda, vem também por um lado de se tornar independente. Né? Tanto independente financeiramente, no que a gente está dizendo, né, na questão do relacionamento dentro de uma família, mas também independente no que diz respeito às roupas que ela queria usar, né? A gente parando para pensar, né, há poucos anos atrás as mulheres não podiam usar calças. Nós vemos hoje, por exemplo, algumas questões sendo ainda faladas sobre as roupas das mulheres, que são muito criticadas, que às vezes são associadas às coisas que não precisam ser associadas pelo que elas estão vestindo ou não. Então, esse lugar da mulher liderando a moda, ela vem da história da moda, que também foi liderada por muitas mulheres para a gente chegar onde a gente chegou hoje. E talvez, né, você falando aí, me veio à cabeça uma coisa.
talvez a mulher tenha tentado dar um corte nisso por conta da modernidade. Eu não vou ser aquela que vou ficar fazendo a bainha do meu marido, né? Você vê isso também, Matheus, essas duas coisas. Não, eu, por exemplo, não sei fazer uma bainha, né? Mas talvez por conta disso, eu não sei fazer uma bainha porque eu vou trabalhar fora, eu não vou ficar em casa costurando bainha de marido. Sim. Tem isso também? Como é que vocês veem isso? Sem dúvida. A gente está falando igual, né? O contexto da história da moda, as roupas das épocas refletem aquela cidade, aquela sociedade, aquela cultura. Então, lá em 1920, que foi considerado os anos modernos, a cintura das mulheres era deslocada da cintura marcada porque elas não queriam ter o corpo, então, rotulado. Né? Então, depois, com o avanço, as guerras e outras coisas que foram acontecendo, o traje feminino também foi se masculinizando, o blazer, a calça, as estampas que surgiram, os beneficiamentos que foram colocados sobre elas. Então, tanto vem o lado da própria emancipação feminina, mas também que dialoga com a cultura daquele momento, né? Que dialoga com o avanço cultural, com o avanço da economia, com o avanço da tecnologia. Então, hoje, né, se nós temos essa opção de escolha, se hoje nós temos esse vasto campo que a moda nos proporciona, é porque ela foi culturalmente inserida na nossa sociedade. E muitas das vezes também a mulher teve que se apropriar de trajes masculinos para conseguir se impor no mercado de trabalho, né? Então, muitas das vezes a gente vê até o uso do blazer, da calça, justamente para que a mulher, quando estivesse numa posição de liderança, em que ela tivesse que se impor, ela se apropriava dos trajes mais masculinos para conseguir passar uma mensagem, né? Hoje a gente já vê isso sendo um pouco mais questionado, sendo mais colocado em xeque, mas historicamente o começo dos blazers, inclusive, foi justamente nesse sentido de se apropriar de uma vestimenta que é tradicionalmente masculina para se impor, né? Para se colocar no lugar ali de imposição mesmo. Vocês falaram da história, né? E me veio à cabeça aqui, costura a gente pensa que é uma coisa muito artesanal. O quanto de tecnologia, de inteligência artificial, a gente já domina essa área, né? Como é que está isso? E se isso passa pelos cursos, passa pelas empresas, Natália? Sim, hoje, por mais avanços que já existam no campo da moda e da confecção, a gente ainda precisa de ter o ser humano, né, operando uma máquina. Então, acredito que dentre todas as indústrias, né, a da confecção ainda que digamos assim, está um pouco mais atrasada nesse sentido, até porque os maquinários que são autônomos, digamos assim, eles têm um custo de investimento muito alto, então são muito pouco acessíveis para a grande maioria das empresas. Mas, claro, né, já existe hoje, falando as máquinas são basicamente todas eletrônicas, né, então as fábricas elas procuram investir em maquinário mais eletrônico. Já existem máquinas que conversam com o operador, né, que dão bom dia para o operador, então isso é muito legal. E também a inteligência das coisas, né? Então, já existem hoje softwares específicos para fazer controle de produção, né? Que conversa, que você consegue acompanhar, por exemplo, manutenção das máquinas, quanto que aquela máquina tem produzido, né? Tem muito corte a laser também, que são equipamentos muito grandes e que cortam um determinado volume de peças. Então, a gente vê que a moda vem tentando acompanhar, mas nada ainda substitui a nossa querida costureira. Sim, até porque a linguagem da moda avança conforme a tecnologia também avança, né? Então, essas máquinas de corte, a laser que a Natália comentou, ela gera menos resíduo, então ela também polui menos, mas é um difícil acesso de colocar isso nas confecções. As próprias lavagens hoje, né, das roupas, das jeans, né, os beneficiamentos das peças de hoje, elas também já têm um tratamento, uma equipe por trás, né, que consegue determinar melhor como que aquilo vai ser menos prejudicial para a natureza. Então, todos esses avanços, eles são perceptíveis porque há a ingestão da tecnologia, mas também porque permite que a nossa sociedade continue caminhando conforme o lugar que nós queremos chegar. E até essa questão da lavanderia que você comentou, que é uma das principais e acho que maiores poluidoras dentro da indústria da moda, hoje em dia existem processos de desgaste na peça, né? Porque a lavanderia, dos objetivos é justamente fazer determinados desgastes na peça, que é também feito por laser. Então, você vê que
a moda ela está tentando realmente se adaptar, né? Porque, infelizmente, somos uma das indústrias mais poluidoras, né, do mundo. Mas a gente também tem visto que existe essa preocupação, esse avanço em entender que a gente também precisa se adaptar para continuar sendo competitivo. E vocês ambos, né, sempre falam da questão da poluição, né? E também vejo uma preocupação muito grande, principalmente Matheus, no curso de falar da sustentabilidade. Tem isso? O curso empodera as mulheres nesse sentido de falar, olha, a gente faz isso, mas a gente precisa mudar essa parte, a gente precisa fazer diferente. Fala um pouco dessa sustentabilidade, desse empoderamento dessa mulher que faz a sua oficina, que acredito que é diferente de outros cursos de costura da cidade, né? Por isso tão procurado assim, né? Bem, o curso ele já foi todo pensado para cumprir, digamos assim, esses objetivos, né? Então, muitas pessoas falam assim, mas o curso é sábado à tarde, né? Então, nós nos encontramos durante 3 meses, durante o sábado à tarde, pensando justamente porque muitas das vezes essas mulheres têm um horário de trabalho que não permite que elas, por exemplo, façam um curso durante a semana, né? Que façam um curso à noite porque elas têm que chegar em casa, já têm que programar o dia seguinte, já têm que auxiliar num dever de casa do filho, enfim, tem que se programar para continuar, digamos assim, vivendo, né? E aí, no sábado à tarde, foi programado o curso para que, primeiro, fosse também, digamos assim, um abraço a essas mulheres que pudessem participar do curso, né? Que muitas das vezes não são lembradas para estarem ocupando esses lugares. Então, o curso aos sábados é devido a isso, assim, para que fosse também um curso no que o horário também fosse propício para a participação dessas pessoas, né? E ele vem moldado a partir desses pilares, tanto do pilar da sociedade, de fazer com que essas pessoas se sintam empoderadas a criar novos negócios, a continuar estudando, então a buscar novos cursos, né? Aqui, entenda que a nossa oficina pode ser o primeiro degrau que ela vai conquistar desse conhecimento e que essa escada é infinita, porque a gente vai continuar subindo ela, porque há sempre algo novo para a gente aprender e ensinar. Então, é a vertente social, é a importância de estarmos localizados no Dom Bosco, mostrando que, bem, dando voz e vez para a moda também ocupar aquele lugar, né? Então, mostrando, olha, há moda aqui, há pessoas interessadas por moda aqui. E é um curso com abrangência por toda Juiz de Fora, né? Então, tiveram pessoas até de outras cidades que se inscreveram. Então, o interesse mesmo de buscar, talvez, alternativas para aquilo que já vem sendo feito, né? Talvez é buscando aquele seja curioso, né? Deixa eu ver o que eu posso descobrir através desse curso. E lá a gente foca muito, né, em mostrar que é possível dar novos sentidos, né? Então, tanto novos sentidos aos resíduos têxteis, às peças que já existem. É possível também a gente se ver, né? Ver os diferentes corpos que existem, né? Através do curso. Então, a gente mostra lá diferentes manequins, diferentes modelagens, dá essa autonomia para as alunas, para que elas também percebam, né? Olha, eu posso não me adequar a esses padrões de beleza que são insustentáveis, mas eu posso ser feliz junto à moda dessa maneira, né? Lidando com a máquina de costura, me empoderando através dela e sendo feliz mesmo através dessa oportunidade. Então, a gente pega... O curso tem teoria e prática? Teoria e prática. E todas elas vão para a máquina de costura? Todas vão para a máquina de costura. E uma coisa super legal dessa edição é um maquinário todo novo. Então, o maquinário todo novo, ele combina, né, a facilidade de máquinas portáteis, então são máquinas domésticas, mas é uma máquina específica que também tem características mais robustas de uma máquina industrial. Então, a gente falava, né, talvez elas vão começar a perder o medo da máquina de costura, porque dá um pouquinho de medo na primeira vez que vai costurar, né, aquela agulha costurando, mas que vão entender que, bem, aquela máquina ali pode costurar muitas coisas além do tecido que está na minha frente, né. Matheus vai trazer fotos, né, do primeiro curso. O que você vai mostrar para a gente, né, nessas fotos? A produção delas? Elas produziram na primeira edição ecobags, que era também de resíduos têxteis. A gente fez a produção de saias de dança para o Instituto à Margem, que lá também tem aulas de dança, então a gente produziu essas saias para lá. E os próprios processos da costura, né, a gente foi ensinando através de, por exemplo, a costura criativa, através de necessaire, de ressignificação de resíduos, a pregar um zíper, a como fazer uma bainha e assim por diante, né? Então, foram, ao todo, do curso passado, 19 mulheres e um homem participando. Então, foram 20 alunos no total, onde 19 formaram.
Então isso também é muito legal, né? Mostrar que houve um comprometimento e um interesse constante desse curso, que é aos sábados, que foi pensado com todos esses detalhes e que eu espero, né, que haja um pedacinho de amor à moda, igual ao propósito inicial dele. Que legal. Como é que você vê isso, né? A gente falava no primeiro bloco, mas como é que você vê essa mão de obra que é qualificada, que sabe entender, que entende de sustentabilidade, que chega para você? Falta isso em Juiz de Fora, Natália? E como é que você está vendo, né? Você tem a Júlia, que foi do curso, né, com o Matheus, que está lá. Como é que você vê esse diferencial quando você tem um curso que traz conhecimento, traz esse empoderamento? Como é que você vê isso? Olha, você ter essa taxa de conclusão que o Matheus teve, né, de 20 alunos, 19 concluírem, eu acho que isso já mostra muito sobre, primeira coisa, o interesse dessas pessoas, porque eu acho que tudo começa por aí, né? Começou pelo interesse, foi seguindo também pela qualidade do conteúdo que foi passado. Então, essas pessoas, elas já vão, caso queiram seguir para o mercado de trabalho, elas já têm um amor por aquilo que elas fazem. Então, até usando o exemplo da Júlia, né? Quando eu fiz a entrevista dela, que eu ainda nem tinha conectado que ela tinha feito o curso, ela tem uma paixão por aquilo. Então, eu acho que isso faz a diferença, né? Que realmente costurar não é fácil. Você ficar, né? É uma profissão que ela é cansativa em si, mas se você ama, se você é apaixonado por aquilo, aquilo se torna uma satisfação. E é o que a gente comentou, né? Hoje em dia, a maior dificuldade é a formação e o interesse das novas gerações pela profissão de costura, por se tornar costureiras, né? Então, as pessoas que fazem faculdade, em sua grande maioria, vão muito pela vertente da criação, né? Da parte do status, da moda, né? De se tornarem estilistas, de pensarem na parte somente da criação. Mas a gente tem que lembrar que somente a criação, sem quem executa, não vai ser nada, né? Então, a gente precisa sempre de ter esse balanceamento em ter, sim, a criação, mas de ter aquela pessoa que vai entender aquela criação e que vai tornar aquela criação como uma roupa no final do dia. Então, eu vejo muito valor nesse curso que o Matheus está iniciando, a sua segunda edição, porque eu acredito que quem está formando ali já é apaixonado pela costura, pela moda, então a tendência de se tornarem grandes profissionais é muito alta. Muito legal. As inscrições já se encerraram, né, Matheus? Encerraram. Mas foi um sucesso o curso, né? Fala pra gente, aos sábados, no Dom Bosco. Isso. Queremos, então, que tenha uma terceira edição, tomara, né? Tomara. E como é que eu queria que você, né, nas suas palavras finais, que você falasse, a costura é realmente uma arte, é um agente transformador, né? E tomara que tenham mais políticas públicas nessa área, né, Natália? Sem dúvida. Bem, o curso ele vai acontecer aos sábados, durante o mês de agosto, setembro e outubro. Nós temos aí uma grande programação para cumprir, né? Que me deixa com uma expectativa muito alta para conseguir, de fato, ter a minha vida transformada e a dessas 30 novas alunas e alunos que vão entrar. E a gente vai passar por vários estágios, nós vamos falar sobre moda e meio ambiente, nós vamos falar sobre moda e saúde, nós vamos produzir lenços para o Outubro Rosa, nós vamos plantar uma árvore para cada aluno que concluir o curso. Então, tudo isso vai culminar, de fato, na consolidação de que costura é cultura. Não vai existir dúvidas. O nome do curso e o que a gente se propõe a fazer junto com essas alunas, em Juiz de Fora inteiro, ocupando os espaços que nos são permitidos, estando no Dom Bosco, dentro de sala de aula, dentro das indústrias, é para reforçar que se a gente ainda tem dúvida que costura é cultura, já não precisamos mais ter dúvida disso, né? Há pessoas que estão aí batalhando para que essa cultura seja cada vez mais viva na nossa cidade, para que esse poder da cultura também seja um poder de transformação, que seja um poder que transforme essas pessoas como bons profissionais, como boas pessoas, como pessoas que são engajadas em causas que de fato têm transformações sociais. Então, assim, eu sou um pouco entusiasta da moda, né? Dá para perceber em tudo que eu falo, mas eu falo que não há moda sem costureira. Né? Então, que a gente lute pelas costureiras, que a gente lute por dar nome para elas e que, se depender de mim, a costura vai ser cultura por muito, muito tempo ainda. Que maravilha, Matheus. Natália, suas palavras finais aí, você que está em uma família que está há 25 anos nesse ramo. Fazer 25 anos nesse ramo é um desafio, né?
A gente vê que nos dá muito orgulho, né, quando a gente celebra e vê que as pessoas todas que passaram pela nossa empresa, né, hoje eu tenho na empresa eu falo que ela é o meu docinho, porque ela é uma pessoa que saiu do Senai, né, sem saber costurar, assim, em ritmo de fábrica. E hoje é a minha melhor costureira, uma das minhas melhores costureiras na fábrica. Então, assim, ver essa evolução, essa construção, né, de você formar pessoas e formar profissões dentro da fábrica, isso é uma satisfação muito grande. Meu pai sempre falou sobre o papel social que a gente tem, né, que quando a gente faz uma contratação, a gente faz um contrato social, a gente assina um contrato social. E que a gente sempre tem que buscar formas de retornar para a sociedade tudo aquilo de bom que a gente recebe. Então, participar de um projeto como esse do Matheus, né, trazer mais políticas que possam incentivar o trabalho, incentivar a criação de profissões dentro da nossa cidade, é uma satisfação muito grande para a gente. Eu acho que é um movimento que precisa só crescer, né? Que a gente tenha não terceiras, mas quartas, quintas e muitas mais edições por aí. Vida longa as costureiras, então, né, gente? Sem dúvida. Nós todos que temos relações com a costura, eu também vivi numa casa com costureiras também, a gente tem só a elogiar, né? Para que esse programa sirva para as pessoas pensarem, né? Que o que é aquilo que a gente está vestindo, a importância que aquilo tem na vida de todo mundo. É igual comer, ninguém sai sem se vestir. Exato. Né? Tem toda uma importância, né? Muito obrigada por esse programa, acho que foi muito aprendizado. Tá? Agradeço muito a participação de vocês. Esse foi o JF Entrevista, em que a gente tratou de cultura, de moda, de sustentabilidade, né, de várias questões e da importância de se ter políticas públicas nessa área e de empoderar essas mulheres, essas costureiras maravilhosas. Obrigada, JF Entrevista fica por aqui. Até a próxima semana.